Boa noite, estamos começando agora aqui na sua PTV mais um programa Realidade. Hoje, dia 23 de abril de 2011, estamos recebendo o Vanderlei Barbosa, doutor em Filosofia e História pela Unicamp, mestre na área de Educação e graduado em Filosofia. Boa noite, Vanderlei, é um prazer estar recebendo você essa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, participando desse programa. Vanderlei, para a gente começar a conversar sobre educação, como você define educação e como você avalia a atual política educacional em nosso país? Olha, a educação é algo que está lá na Grécia Antiga, nasce nesse contexto e é, na verdade, o processo pelo qual a humanidade elabora a si mesma nos seus vários aspectos. Ou seja, a educação é um processo, está sempre em aberto. Nós, como sujeitos, vamos construindo esse processo e a educação não pode ser pensada numa única dimensão, mas é preciso que todos os aspectos que diz respeito à questão do ser humano seja pensado e ponderado. Então, resumindo, a educação é basicamente o processo de humanização do ser humano. Os animais nascem com tudo aquilo que ele precisa para viver e ser o que ele é. O ser humano precisa construir essa segunda natureza através da educação, que nós chamamos de cultura. Essa é a definição de educação. E para pensar a educação no nosso Brasil, eu vejo que a gente precisaria pensar, pelo menos, a educação em 5 eixos básicos. A primeira ideia da educação no Brasil começa com a escola dos jesuítas, onde nós conhecemos esse processo de uma escola voltada para uma formação dos livros, da leitura, uma formação da elite e, na verdade, uma certa divisão, quer dizer, a elite formada com todo o processo de uma educação sistematizada, qualificada, e para os pobres uma catequese. Depois nós vamos ter um segundo momento, que é a escola liberal, que é uma escola influenciada pelo positivismo, que vai propor os grandes ideais da sociedade liberal. E esses ideais eles não chegam bem a se concretizar, sofre um golpe grande com a escola militar, a partir do golpe de 64, e com isso todos os avanços que existiam nesse momento, eles são silenciados, nós conhecemos isso bem pela história, e a educação, portanto, sofre um processo de profunda retrocesso. Depois, com o processo de redemocratização do Brasil, a partir de 1985, abre-se espaço para uma escola democrática. Mas justamente quando nós tínhamos os grandes ideais dessa escola democrática, com os movimentos sociais, com os pensadores brasileiros, com Paulo Freire e outros que tinham uma proposta de uma educação militante, democrática e participativa, nesse contexto também surge o processo de globalização, de integração do mercado, e isso acaba por não permitir que todo aquele potencial emancipatório, participativo que existia na educação brasileira acontecesse de fato. E hoje resta para nós a possibilidade de pensar uma escola do futuro, uma escola de fato participativa, que possa usar todo o potencial da nossa educação brasileira para dar um grande salto. Então, em linhas gerais, foram esses os procedimentos da nossa educação brasileira, e hoje nós temos aí esse grande desafio de fazer com que as coisas avancem de uma forma participativa, democrática, e que a gente, de fato, possa fazer da educação uma grande prioridade para mudar o rumo deste país, que tem avançado em muitos setores. Vanderlei, quais são os principais desafios da educação brasileira? Porque a gente vê aí uma propaganda, né, do Ministério da Educação falando do IDEB, né, e falando que em 2022 que o Brasil estaria no patamar dos grandes países do mundo. Isso, você vê uma possibilidade nisso com o investimento que é feito hoje no nosso país da educação? Olha, a educação, na verdade, no Brasil, ela tem tido alguns avanços, é verdade, mas ainda está muito longe daquilo que seria o ideal. Nós sabemos pela história que, olhando o mundo, os países que conseguiram grandes avanços em todos os sentidos, em todos os segmentos sociais, conseguiram isso graças ao investimento maciço em educação. E o Brasil ainda tem muito o que fazer nesse sentido.
Agora, os principais desafios, e eu acho que nesse campo a gente avançou muito, é a universalização do acesso. Hoje o Brasil tem um grande número de pessoas frequentando a escola, então hoje o acesso, de alguma forma, ele foi universalizado, foi democratizado. Agora, não basta garantir o acesso, é preciso gerar e garantir as condições de uma qualidade nessa permanência na escola. Isso envolve uma gestão democrática da educação como um todo, isso também envolve a formação permanente dos professores e, evidentemente, é preciso que ocorra uma relação bastante profunda, em sintonia, orgânica, da escola com a comunidade. Eu acho que são esses vários fatores que são os desafios para a gente garantir uma educação que possa contribuir para alavancar o nosso país em todos os sentidos, tanto no desenvolvimento econômico, social, tecnológico, tudo passa pela educação. E, fundamentalmente, o desenvolvimento do ser humano, do cidadão que participa dos rumos do país. Vanderlei, a construção moral de uma pessoa se dá ao longo da vida ou ela nasce já com essa constituição moral? Essa é uma boa pergunta. Nós sabemos que, embora exista algumas pesquisas em andamento dizendo que essa questão do caráter, a questão da moral, ela é um processo do desenvolvimento e do processo de evolução, mas, fundamentalmente, os grandes autores sempre demonstraram que a questão da moralidade, a questão do caráter, ela é desenvolvida ao longo da vida. E, fundamentalmente, as três grandes instituições que potencializam e que fundamentam e que dão as condições para esse processo de formação moral é a família, a escola e a religião. Hoje nós sabemos que a família ela passa por um processo de mudança, nós não temos mais aquela família tradicional do pai, a mãe e seus próprios filhos, mas hoje nós temos uma configuração bastante ampla do sentido de família, mas ainda é um espaço que é importante para esse processo de desenvolvimento da criança. Num segundo momento, a escola, o processo de socialização, a vivência na escola pode ser um espaço importante para alavancar esse desenvolvimento. E numa sociedade como a nossa, que é marcada pelos traços da religiosidade, a religião também tem um potencial bastante interessante no sentido de consolidar alguns valores que possam ajudar as pessoas no seu processo de maturidade e desenvolvimento do seu processo moral. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco eu volto e continuo conversando com o Vanderlei Barbosa um pouco mais sobre educação. Voltamos para o nosso segundo bloco e eu continuo conversando com o Vanderlei Barbosa um pouquinho mais sobre educação. Vanderlei, aproveitando aqui a deixa que você deu para a gente no bloco anterior, falando um pouco mais da Constituição Moral, né? Muita gente confunde a Constituição Moral com ética. Inclusive eu estou vendo que você tem aqui o livro, né, da Ética da Libertação à Ética do Cuidado, né? Livro seu, que eu quero mostrar aí aos nossos telespectadores. Eu queria que você fizesse, então, a diferenciação, tá, entre a ética e a Constituição Moral. Exato. Hoje você pode observar que a questão ética é uma questão hoje da moda. Você vê que se fala da ética no futebol, na medicina, no esporte, na TV, nas empresas. Enfim, se fala da ética o tempo todo. E normalmente se fala da ética e não se fala da moral. Isso tem uma razão histórica. Eu mencionava a respeito do período da ditadura militar, e nesse momento nós mais velhos, tivemos aquela disciplina chamada Educação Moral e Cívica. Então, toda vez que nós falamos em moral, nós lembramos dessa disciplina e lembramos o período que não foi nada agradável na nossa história. Quando se fala ainda em moral, normalmente se lembra também do moralismo religioso. Então, isso gera uma conotação um pouco negativa. Enquanto que o conceito ético,
o conceito da ética é um conceito mais charmoso, um conceito mais interessante para se falar. Então, essa é a primeira questão do ponto de vista histórico que eu vejo. Agora, traduzindo para as pessoas entenderem de modo mais tranquilo, há uma diferença, sim, entre ética e moral, embora as pessoas usem no cotidiano de forma indistinta esses dois conceitos. Mas o que é moral? Moral é tudo que diz respeito ao universo do dever. Eu não devo matar, eu não devo roubar, eu não devo mentir, eu devo ser honesto. Quer dizer, tudo que diz respeito ao dever, isso está ligado ao universo da moral. E, fundamentalmente, a pergunta da moral é como eu devo agir. Então, diante de determinadas circunstâncias, de determinados dilemas, nós nos perguntamos como eu devo agir. Enquanto que a ética é uma outra coisa. A ética tem a ver com um projeto de vida, a ética tem a ver com um sentido de vida, a ética é uma reflexão crítica sobre o agir moral dos homens. E a grande questão da ética é que vida eu quero viver. Então, a ética tem essa outra configuração. Acho que são importantes fazer essa distinção básica para que as pessoas possam compreender o sentido de moral e o sentido de ética e, fundamentalmente, poder aprofundar essas questões. E eu queria ressaltar uma outra dimensão, que quando a gente olha para o nosso mundo contemporâneo, nós vemos avanços fantásticos em muitas áreas. A ciência avançou de forma fantástica, a tecnologia igualmente avançou muito, mesmo no aspecto democrático político há um avanço grandioso do ponto de vista econômico, cultural, enfim. Nós temos em vários segmentos um processo de desenvolvimento, de melhora. E a gente sente que o que hoje está em grande crise, em grande dificuldade, que nós precisamos potencializar, é o desenvolvimento ético, é o desenvolvimento humano. Porque, fundamentalmente, nós temos hoje, repetindo, um avanço extraordinário do ponto de vista tecnológico científico, mas nós não temos esse mesmo avanço do ponto de vista ético. E aí, talvez, um pouco das grandes dificuldades que a gente ainda vive na nossa cultura e que entender a ética, entender a moral e viver esse processo de desenvolvimento, talvez seja um caminho para a gente equilibrar um ser humano eticamente à altura dos desafios do nosso tempo. Vanderlei, você foi pró-reitor, né, acadêmico lá da Unipinhal. E, apesar de a gente estar mudando um pouquinho de assunto, não deixa de ser educação, né? Qual a situação atual do centro universitário hoje? Exato, eu exerci a função de pró-reitor acadêmico. De fato, o centro universitário hoje encontra sobre um processo de intervenção judicial. E isso, logicamente, não é bom, não agrada a todos nós, pelo histórico dessa instituição, que tem uma história fantástica e um serviço prestado à região como um todo. E eu tendo trabalhado há anos nessa instituição, eu sei do grande potencial que ela tem, da estrutura física fantástica que ela tem, e acredito muito que esse processo de intervenção ele vai cuidar de buscar fazer o saneamento necessário que precisa ser feito na mantenedora, na Fundação Pinhalense de Ensino, e feito esse processo de saneamento econômico, eu creio que o centro universitário como um todo volta a configurar como uma grande referência para o município e para a região. E para isso eu vejo que é importante a valorização que a comunidade deve ter, a consciência deve ter da importância desse centro universitário para a cidade, para a região, e com o diálogo, com o entendimento e com a participação de todos, a gente vai ter todas as chances de superar essas dificuldades, esses desafios e voltar a colocar o centro universitário no lugar que ele sempre deveria estar, que é de ser um centro de referência e de educação, cultura, de pesquisa, de ensino para toda a nossa região aqui, inclusive não só dessa região de São Paulo, mas em todo o sul de Minas, que tem uma forte presença aqui. Então, eu acredito muito nesse processo para a gente superar e voltar a ser a grande referência do ensino e da educação aqui na nossa cidade e região. Vamos ao nosso segundo intervalo comercial e daqui a pouco eu volto falando um pouquinho mais de educação para vocês com o Vanderlei Barbosa.
Voltamos aqui para o nosso terceiro e último bloco. Eu continuo conversando com o Vanderlei Barbosa. O Vanderlei, as pessoas dizem, né, principalmente as pessoas mais antigas, que no passado, né, a educação era melhor, né, do que a atual. Na sua avaliação, isso procede? Olha, é preciso ponderar sobre essa questão. Ela tem parte de verdade e necessariamente não reflete a realidade no seu todo. Vou traduzir isso. Que a escola era uma escola boa, de fato, ela era. É uma escola que tinha filosofia, tinha arte, tinha latim, tinha grego. Era uma escola que tinha um processo formativo muito interessante. Mas a grande questão é para quem que era essa escola. Era uma escola para poucos. Quer dizer, só uma pequena elite tinha acesso à escola. Hoje, de fato, com o processo de universalização da educação, com ampliação do acesso, a escola, de fato, perdeu na sua qualidade. Mas, portanto, o desafio que nós temos hoje seria elevar o patamar de qualidade. Então, um saudosismo do passado, com aquela escola boa, mas para alguns, ela não serviria hoje. Agora, essa escola também democratizada, universalizada, mas sem qualidade, também não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, o grande desafio é, de fato, fazer com que a pessoa tenha acesso, que esse acesso dê também condição de qualidade e que a gente possa, de fato, ter todos os recursos através da educação para formar um ser humano de forma adequada, para que ele possa exercitar a sua cidadania. E é tão prometida, aí, principalmente nas últimas eleições, a escola de tempo integral. Como você avalia, você acha que isso seria o futuro da educação no Brasil? Olha, eu vejo o seguinte, eu retomo aqui a ideia de que todos os países que você observa no mundo, que conseguiu dar grandes saltos, grandes avanços, são países que investiram pesadamente em educação. E eu creio que, sem determinação política, nós não vamos dar esse salto em nosso país. E determinação política, para mim, se chama escola em tempo integral. Se ainda não existe, é preciso criar as condições, debater, criar os recursos, gerar as condições para que ela exista. Mas essa seria, sim, uma condição indispensável para que a gente pudesse ter uma educação de qualidade. Por quê? Porque hoje, muitas vezes, o professor, ele dá aula no Estado, na prefeitura, no colégio particular, então ele circula 2, 3 escolas, por razões que a gente conhece, pela questão salarial, uma série de dificuldades que o professor vivencia hoje. Mas com isso, há uma dificuldade real de fazer um trabalho persistente, competente e profundo. Agora, se nós tivéssemos a condição de implementar uma escola em tempo integral, isso permitiria uma formação bem fundamentada do ponto de vista teórico e permitiria, inclusive, melhores condições de trabalho para o professor, para que pudesse, então, ter uma educação que fosse ampla, no sentido não só no aspecto cognitivo e intelectual, mas que oferecesse também a parte artística, a parte esportiva e tudo mais dentro de uma escola. Esse seria o caminho. Agora, evidentemente que isso passa por um processo de revisão ampla, de uma participação de toda a sociedade, porque isso envolve investimentos pesados. Se hoje o professor, eu digo, está em 2, 3 escolas, é por uma questão salarial, então a gente tem que discutir a questão salarial do professor, nós temos que discutir a formação do professor. Então é um desafio enorme, mas eu acredito que essa seria, sim, a saída para que a gente pudesse alavancar de fato e fazer da educação uma prioridade para valer no nosso país. Vanderlei, quais as mudanças na educação no século XX e quais as perspectivas da educação para esse século, nós estamos no século XXI? De fato, a gente vê que o mundo mudou muito, as coisas mudaram muito, o aluno mudou muito, então nós vivemos hoje um novo contexto. E aí, para a gente entender as grandes mudanças que a gente vivencia nesse início do século XXI, é importante a gente olhar um pouquinho para o século XX. O século XX ele foi um século extraordinário de qualquer ponto de vista que você possa analisar. Do ponto de vista tecnológico, foi fantástico o desenvolvimento. Então, ele foi um século da tecnologia. Do ponto de vista científico, igualmente, um século de grandes avanços.
E, ao mesmo tempo, foi o século da consolidação do capitalismo mundialmente integrado. Ele foi também o século das duas guerras mundiais. Então, ele foi um século extraordinário para o bem e para o mal. Quer dizer, o século das guerras, o século da tecnologia, o século da ciência, o século da integração econômica. Então, foi um século extraordinário. E isso tudo trouxe grandes mudanças. E hoje, inclusive, dentro do ponto de vista da educação, nós temos o aluno que chega cada vez mais cedo na escola, e é um aluno diferenciado do que nós estávamos habituados no nosso tempo, por exemplo. Né? O que normalmente ocorria no passado, o aluno iniciava o processo de educação a partir dos 7 anos de idade. Hoje a criança, desde muito cedo, ela está na escola, então é um processo bastante diferenciado. E é a criança que já nasce conectada nesse mundo da tecnologia, no mundo da virtualidade. Para você ter uma ideia, hoje, uma criança que começa o processo de alfabetização, ela já tem, em média, uma carga horária de 5.000 horas de televisão. Então, ela já assistiu o Silvio Santos, Ratinho, Gugu, novela, filme, violência, jornais, jogo do Corinthians, tudo que não presta, ela já viu nesse processo de aprimoramento. E aí, ela chega na escola. É preciso que a escola esteja em condição, o professor, para dialogar com essa criança, que é uma criança diferente da criança que nós somos. E é preciso estar à altura desses desafios para enfrentar. Mas eu vejo a perspectiva do século XXI como uma promessa de grandes esperanças. Eu tenho profunda convicção de que a educação é uma ferramenta extraordinária para a gente humanizar o ser humano, através dela alavancar um processo de desenvolvimento ético, e se a gente elevar o ser humano do ponto de vista humano e ético, nós temos certeza que nós vamos equilibrar com o desenvolvimento tecnológico e científico, e aí nós teremos uma sociedade bastante mais equilibrada, democrática, participativa e interessante para se viver. Vanderlei, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa hoje, esclarecendo um pouquinho mais sobre educação, que eu acho que é um tema extremamente importante para o nosso país, que sem educação o país não cresce, né? As pessoas não conseguem bons salários, e o Brasil fica estagnado aí, e não consegue fazer a sua economia crescer, não cresce o país, né? Eu queria agradecer mesmo a sua presença aqui. E já convidá-lo para uma próxima oportunidade, assim que você estiver disponível, para voltar, retornar ao nosso programa, trazendo um pouquinho mais de informação sobre educação para os nossos telespectadores. Eu é que agradeço a oportunidade de partilhar com você e com as pessoas que assistem esse programa. Parabenizar também pelo programa, que está muito bom, tem acompanhado as várias entrevistas que têm ocorrido aqui, e para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui partilhando de um tema que é fundamental para todos nós. Quer dizer, todo mundo passa pela escola, todo mundo passa pela educação, e se a gente conseguir fazer da educação essa grande ferramenta para um processo de emancipação, de libertação, de criação de condições adequadas para o ser humano, nós temos certeza que o país melhora e todos nós melhoramos. Então, eu agradeço e fico à disposição para uma outra oportunidade. Obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Vanderlei. E eu queria lembrar vocês que na próxima semana, no dia 30, né, sábado que vem, teremos aí o grande show de lançamento do 15º Pinhal Fest, aqui em Espírito Santo do Pinhal, lá no Clube Recreativo, com a dupla Caio César e Diego. E eu quero lembrar a vocês que eu estarei lá entrevistando o Caio César e Diego e trarei eles para mostrar a entrevista deles em programas futuros aqui no Realidade. No dia 11 de junho, teremos o baile de escolha da rainha, com Mário Dedé e Banda, com um novo show, né? E o Bruno Henrique Parolin também, lá no Clube Recreativo. Vocês não podem ficar de fora dessa festa aí, que é uma das melhores festas de rodeio da região. E do dia 16 a 19 de junho, teremos aí a programação propriamente dita, né, do Pinhal Fest, que é na quinta-feira, dia 16, Jorge Mateus, dia 17, Munhoz e Mariano, dia 18, Henrique e Diego, e no dia 19, Gustavo Lima. O Cezinha Promoções, a comissão organizadora, caprichando aí na festa para vocês, com também o MAG Eventos
e com o apoio da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal. E logo, logo vocês vão ficar sabendo aí a abertura das inscrições das meninas aí para a escolha da rainha do 15º Pinhal Fest. Eu quero agradecer a todos vocês pela audiência, desejar a todos um santo domingo, nesse domingo de Páscoa, uma Páscoa feliz para todos vocês. Agradecer o Rafa, a Maura aí, que sempre estão aí com a gente na lida, né? Ao Casalex Center, que cede os móveis para a realização do programa, e o nosso e-mail, programa.realidade@yahoo.com.br. Eu queria pedir a vocês que mandam um e-mail para a gente, quando vocês mandarem um tema, sugerirem um tema, uma pessoa para estar aqui sendo entrevistado, mandar as suas perguntas também. Porque às vezes a pessoa manda um e-mail, sugere um tema, sugere uma pessoa, mas não manda a pergunta. Vocês mandando a pergunta fica mais fácil para mim já incluir essa pergunta na hora que eu for entrevistar a pessoa aqui. Meu muito obrigado a todos e até semana que vem.